Bom, olá pessoal! Hoje nesse vídeo a gente vai falar sobre porosidade do solo, um tema muito importante. Bom, vamos entender então o que é a porosidade do solo. A porosidade é a rede de poros que o meu solo tem. E o que são poros? Poros são os espaços entre agregados e entre as partículas sólidas do solo. Para simplificar, nós temos dois tipos de poro. Nós temos os macroporos e os microporos. Os macroporos são aqueles maiores e eles são responsáveis principalmente pela passagem da água, a drenagem da água no meu solo. Os microporos, eles são os poros menorzinhos que estão principalmente dentro dos agregados e eles são responsáveis pelo armazenamento de água no nosso solo. Então é muito importante que o solo ele tenha um equilíbrio entre macro e microporo, para que ele, ao mesmo tempo que drene a água bem, ele consiga armazenar bastante água. Então esse equilíbrio é um fator essencial para um bom solo, um solo saudável fisicamente. Então, gente, a estruturação do solo é muito importante para a porosidade do solo, porque o espaço entre os agregados, vamos dizer assim, ele vai formar os macroporos, onde a água vai passar. E dentro dos nossos agregados nós temos os microporos, que é onde a água é armazenada. Então, é muito importante a gente ter uma boa estrutura do solo para a gente ter um bom equilíbrio. Um solo que tem muito macroporo, que nem são os solos arenosos, eles vão drenar muita água e não vai armazenar nada. Agora, um solo com uma rede, uma estruturação muito maciça, ele vai ter pouco macroporo e muito microporo. A água não vai nem conseguir infiltrar no solo direito. Então é muito importante que a gente tenha uma estruturação boa, para a gente ter uma porosidade do solo boa e equilibrada, para a gente ter um solo que ao mesmo tempo que drene, armazene água. Bom pessoal, e já que a gente está falando de porosidade, a gente tem que falar do principal problema da porosidade, que é a compactação. A compactação basicamente acontece quando a gente submete o solo a uma pressão muito forte, quando, por exemplo, quando a gente entra com maquinário agrícola muitas vezes, um maquinário pesado, e principalmente quando a gente entra com ele com o solo molhado, que é quando o solo está plástico, a gente deforma ele não volta ao que era, ele fica daquela forma deformada. Isso vai diminuir a nossa quantidade de macroporos e vai fazer com que a nossa infiltração de água seja prejudicada, ao mesmo tempo que vai criar uma camada dura em que a raiz não consegue penetrar, ela não consegue passar entre os macroporos, entre os espaços e se desenvolver. Então a compactação é um problema seríssimo no meio rural que a gente tem que resolver, não pode deixar ela acontecer porque ela vai prejudicar completamente o nosso sistema. E como é que a gente resolve esse problema? Basicamente, diminuindo o tráfego de máquinas, essencialmente quando o solo está molhado. Fazendo isso, a gente evita que o solo se deforme de uma forma irreversível, causando a compactação. Além disso, como eu disse que a matéria orgânica e a agregação do solo é muito importante para a porosidade, incorporar a matéria orgânica, manejos que preservem a estrutura e melhoram ela, vai favorecer uma boa porosidade do solo. Então, são alguns manejos que a gente pode tomar que vão favorecer com que a gente tenha um bom equilíbrio de macro e microporo e o nosso solo não fique ou drenando demais ou impedindo a infiltração.